Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. A nossa convidada de hoje é a Arlete Ferreira. Arlete Ferreira é enfermeira gerontóloga. Mas antes de falar sobre ela, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e aperte o sininho. Já temos mais de 700 e precisamos de 1.000 inscritos. E conto com vocês para nos ajudar. E eu quero ouvir também a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Há muito tempo convivemos com o caos, horas perdidas, calor, desconforto, paradas lotadas e até risco de vida. Tudo isso acabou. Chegou o Move 10, com rápido atendimento e segurança aos usuários. A Move 10 garante dignidade aos seus colaboradores com porcentagens mais atrativas e aplicativo fácil. Move 10, dignidade e segurança. A enfermeira Arlete é enfermeira gerontóloga e é também graduada pela UFRJ, Escola de Enfermagem Ana Nery, especializada em geriatria e gerontologia, e trabalha ainda em hospital geriátrico. E ela vai conversar conosco sobre cuidados com a pele na terceira idade. Vamos falar sobre o assunto com ela. Enfermeira Arlete Ferreira, um prazer estar aqui conosco no 70 a mais. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nesse programa, divulgando o meu trabalho e com isso também levando conhecimento, né, às pessoas que precisam de orientação, né? Pois é o que nós precisamos mesmo, né? Realmente a terceira idade não tem muita informação. Por isso eu tenho 75 anos e estou cheio de dúvida, né? Aí resolvi criar esse canal para ter muitos esclarecimentos, né? E eu acho que distribuir o conhecimento é a melhor coisa que a gente pode fazer pela própria humanidade. Então eu sei que a senhora é enfermeira gerontóloga. O que é uma enfermeira gerontóloga? Diz para mim. Então, uma enfermeira gerontóloga é uma enfermeira que tem uma formação generalista e fez uma especialidade voltada para geriatria e gerontologia, que é especificamente voltada para orientar, cuidar da terceira idade. Né? Então, o meu trabalho é esse, específico. Lido especificamente com essa clientela. Pois é, eu soube que a senhora fez um trabalho brilhante num congresso aí que houve no Rio de Janeiro. E aí eu fiz questão de convidar a senhora para que a senhora pudesse dar alguma informação sobre esse seu trabalho aqui no nosso programa. E no primeiro slide que se oferece, ele diz isso aqui, ó. O que é senescência? Conta para mim. Até eu também desconhecia, até eu também começar a me aprofundar nessa ciência, né? Então, a senescência é a nossa fase da vida do processo de envelhecimento, que é um processo fisiológico, natural, que todos nós vamos passar, né? E é importante se conhecer esse processo, como se dá, que não é doença, senescência não é doença, mas é um processo que ele é envolvido por vários fatores
que vão determinar como será esse nosso envelhecimento. Então, eu atuo nesse processo de envelhecimento. Perfeito. Mas você escolheu um tema muito específico, né? Que é cuidar da pele na terceira idade. Como é que se faz isso? Exatamente. Então, para a gente começar a falar da pele, do cuidado, né? Que eu acrescentaria ainda mais como autocuidado, né? Porque nós podemos cuidar de nós mesmos. Então, o enfermeiro ele vai demonstrar, orientar a melhor maneira de se fazer isso. E a pele é o nosso maior órgão, né? Do corpo humano. E precisa de cuidados, porque quando nós vamos passando por esse processo de envelhecer, a pele ela vai também envelhecendo, passando por esse processo, que são as nossas células, e também de todos os nossos órgãos, né? Então, esse processo, ele é natural. Se eu não tomar cuidado, esse processo, ele vai gerar o quê? Doenças. E não é isso que a gente quer. Claro que A não. gente quer envelhecer saudavelmente, passar por esse processo natural, sem doenças. Por isso, eu coloquei essa questão do cuidado com a pele, mas não é só pele, né? Nós não somos só pele, está tudo conectado, mas especificamente eu vou falar sobre a pele. Pois é, e quais são esses cuidados, digamos, milagrosos para cuidar da pele? Não existe assim um cuidado milagroso, no sentido de que ele não vai reverter um processo que já está em andamento, mas ele vai fazer com que estacione ou reduza a questão do processo natural, que seja menos danoso, né? Que ele não tem que ser danoso para a gente. Mas se a gente conhecer como ele se dá, aí a nossa pele vai envelhecer de uma forma melhor, né? Então, esses cuidados a gente não via, por quê? Porque, primeiro, envelhecer é uma coisa negativa, porque estava associada à doença, e as pessoas morriam, não conseguiam viver muito tempo. E agora, graças a Deus, a medicina, saúde públicas, né? Em questão de tratamento de água, esgoto, maior acesso à saúde, prevenção de doenças. Então, a gente conseguiu um desenvolvimento, né? Uma vida maior, uma qualidade de vida maior e uma expectativa maior. Com isso, o senhor não é um exemplo maravilhoso, 75 anos, né? Digo, estou dando aqui o meu parabéns, né? Porque o senhor está ótimo, atuante, trabalhando, lúcido, com um potencial imenso, provando o quê? Que é possível passarmos pela senescência maravilhosamente bem. E o senhor é exemplo disso. Eu tenho 75 anos e estou pilotando uma máquina de última geração, né? E isso me dá credenciais para continuar trabalhando, continuar sobrevivendo, né? Nesse mercado de trabalho impressionante que existe por aí. Mas eu me sinto bem. Agora, não sou de exercício físico. Eu não faço. No máximo eu vou ali na padaria de vez em quando comprar um pão. Então, mas intelectualmente não, eu estou aqui perfeitamente trabalhando e tal, e consigo me preservar, né? E então, eu vi aqui nos seus slides que você fala sobre uma distribuição etária da população, não é isso? Você já tinha falado sobre isso. Vamos comentar um pouco sobre isso. Esse slide fala sobre a distribuição etária da população. Mostra, né, daqui a 40 anos, né, ele vai de 2000 até 2040, mostrando que a faixa etária
maior vai ser a partir dos 50 e até os 80 a mais, ou seja, o número da população dessa faixa etária vai se sobrepor ao número da população infantil. Como a gente pode ver no demonstrativo aqui desse gráfico, em 2000 era como se fosse uma pirâmide, onde a ponta da pirâmide era a faixa etária entre 60 e 80 a mais. E se a gente relacionar com a figura ao lado, que parece um jarro, né, um vaso, mudou. Então, essa faixa etária aumentou, ou seja, a expectativa de vida nessa faixa etária aumentou. Então, tem mais pessoas com 70 anos, 80 anos, a partir dos 60 anos, aumentou muito. Isso prova que a população do Brasil está nessa faixa etária, né, da terceira idade. E que por isso mesmo precisa de uma atenção, né? Porque as pessoas precisam aprender a conviver e a lidar com a sua senescência e a sociedade também como um todo. Isso agora em diante vai ser frequente, graças a Deus, né? Que aumentamos a nossa expectativa de vida, mas também precisamos de uma amplitude de oportunidades para essa geração que ainda tem potencial. Ela tem potencial, ela tem possibilidades, então é preciso também que haja um feedback, né, da sociedade, dos governos, instrumentalizando essa geração, né, capacitando essa geração, mostrando a ela meios para que ela possa se inserir ativamente na sociedade. Pois é, até porque a terceira idade leva muita experiência de vida e consegue passar isso. Tem que passar essa experiência para os outros, né? Muitas vezes pela oralidade e pela própria experiência mesmo, porque se você pega um profissional, por exemplo, de mecânica, quando ele passa os conhecimentos dele para o mecânico mais novo, ele está perpetuando a profissão, ele está desenvolvendo a profissão e está passando. É aquela história, né, antiga que dizem que o macaco velho não mete a mão em cumbuca, né? Porque a gente vai dizer para o mais jovem, olha, não faça isso, porque eu já fiz e já me dei mal, ou já me dei bem, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto, a terceira idade, o idoso, é como você disse, não é velho, né? É idoso. O idoso, ele tem que passar esse conhecimento para não morrer com ele, concorda? Exatamente, exatamente. E no slide, né, posterior, que eu já falei, fala do que se trata a geriatria e gerontologia, né? Nada mais é do que uma especialidade voltada especificamente para o cuidado com a terceira idade, né, com o idoso. Onde a geriatria é a especialidade com foco no tratamento de doenças. Tem também objetivos de reabilitação e cuidados paliativos relacionados ao idoso, se integrando na área da gerontologia. A gerontologia trata-se também de um campo científico e profissional dedicado às questões multidimensionais do envelhecimento, tendo como objetivo a descrição e a explicação do processo do envelhecimento nos seus mais variados aspectos. Na área profissional, visa a prevenção e a intervenção da qualidade de vida possível dos idosos até o momento de sua vida, o momento final, né? Então, eles trabalham juntos, né? O pediatra trata da criança, né? O ebiatra trata do adolescente. E o geriatra, o gerontólogo, ele trata da senescência, que é o idoso. Se a gente mantém a nossa autonomia,
você não depende de quem está ao seu redor, né? Você conseguir fazer as suas coisas sem uma dependência muito grande da própria família, dos próprios filhos e esposa e tal. Enfim, e a vida continuar, e o sujeito continuar sendo útil, né? Isso mesmo. E o que às vezes dificulta isso, como no slide seguinte, esse vai falar, né, demonstrar para a gente mais claramente a diferença entre senescência e senilidade. Senescência é o idoso que tem aquele envelhecimento ativo, produtivo, atuante, que eu coloquei no caso uma atriz da novela, que muita gente conhece, que já está na base dos seus 70, 70 e poucos anos, e ela está totalmente atuante, produzindo ainda. E ao lado é a foto de uma pessoa senil, ou seja, que ela já está com comorbidade, já está com perda funcional, ela já precisa de alguém para realizar algumas coisas, auxiliá-la em fazer algumas coisas que ela não consegue mais fazer sozinha. Já está dependente, já não tem muita autonomia. Então, aí é uma demonstração entre senescência e senilidade. Além do envelhecimento, as doenças, as comorbidades, que aí dificultam o quê? O seu desenvolvimento, o seu ir e vir, né? O seu tomar decisões, você começa a depender de cuidadores, de familiares, para que possam fazer coisas que você antes fazia, mas que agora não consegue fazer por conta dessas comorbidades. Exatamente. Porque aí trava tudo, né? Você não consegue se mover. Você não... às vezes eu tenho medo, alguns medos de descer uma calçada, sabe? De subir numa rampa, um chão molhado, uma coisa assim, a gente se preocupa um pouco. Então a gente se preocupa até com a sola do sapato, né? Precisa de um sapato de borracha, mais aderente, que é para nos dar mais segurança. Eu acho que isso faz parte desse conforto funcional, né? Do idoso tem que se Exatamente. preocupar com isso. Né? Não são os outros que vão se preocupar, somos nós. Exatamente. Então vamos seguir aqui com seus slides? Vamos Sim. seguir aqui. Né? No próximo slide diz o seguinte: envelhecimento ativo, como é que você define isso? Então, na fase da senescência, né, que é do envelhecimento fisiológico, psicossocial, é importante esse envelhecimento ser ativo. E para esse envelhecimento ser ativo, é uma variedade de fatores que vão fazer com que esse envelhecimento se torne ativo. São os determinantes econômicos, né, que tem a ver com produtividade, com recursos, são os serviços sociais e de saúde disponibilizados para esse idoso, são os determinantes sociais, né, em relação a como a sociedade olha para esse idoso, a questão dos determinantes comportamentais, o que se espera desse idoso, né, como é que ele se comporta diante de toda a sua trajetória, tem os determinantes pessoais, ou seja, da própria pessoa, como ela encara esse envelhecer, e também tem um ambiente físico, que pode propiciar, melhorar, estimular esse envelhecimento ativo. Esse ambiente acolhedor, esse ambiente a reconhece como importante, é visível, né? Eu sou visível nesse ambiente, contam com a minha fala, com a minha experiência. Maravilha. Realmente, esses elementos é que vão fazer a maior sobrevivência do idoso, né? A maior sobrevivência do idoso. Realmente. E no próximo slide, o que diz? Vamos lá, vamos nesse aqui. Aqui é para a gente esclarecer, né? Porque tem muita gente, inclusive eu, quando eu ainda desconhecia, achava que autonomia e dependência era a mesma coisa.
e na verdade não é. A autonomia, ela pode ser definida como a liberdade para agir e tomar decisões no dia a dia relacionadas à própria vida. Ou seja, o idoso, ele pode decidir, eu quero continuar na minha casa, eu não quero ir para a casa do filho, né? Ter essa liberdade de escolha e ser respeitado. Eu quero descansar, eu quero sair, eu quero passear, eu quero participar de um clube, eu quero sair com meus amigos. Então, essa liberdade para agir e tomar decisões, a gente chama de autonomia. Então, ele é autônomo nas suas decisões. Já a independência, ela é entendida como a capacidade de realizar atividades sem a ajuda de outra pessoa, necessitando, para tanto, de condições motoras e cognitivas suficientes para o desempenho dessas atividades. Ou seja, ela consegue ir ao mercado fazer compra, consegue ir no banco, consegue cozinhar, consegue tomar banho, todas as atividades do dia a dia, ela consegue fazer sem auxílio. Então, isso é uma característica, né, um exemplo de ser independente. Então, a autonomia é quando eu tenho o poder de decidir. Eu posso decidir. Eu não quero ir para a praia hoje, eu quero ficar em casa, eu quero ficar dormindo um pouco. Agora eu quero passear. Eu quero vestir essa roupa. Isso é o exercer da autonomia, esse poder de decidir e ser respeitado. E são atividades que a gente faz automaticamente no dia a dia que a gente nem percebe, não é verdade? Mas que com o tempo a gente já se percebe precisando andar, às vezes, com uma mobilidade para me andar melhor, eu já preciso de um suporte de uma bengala. Então, aí eu já sou dependente de uma bengala, eu já sou dependente de uma cadeira de rodas, Ano passado, no né? meu aniversário, eu ganhei uma bengala. Eu digo, gente, eu ainda não preciso de bengala. A bengala está guardada no guarda-roupa. E eu não uso, porque não preciso, graças a Deus. Exatamente. E acredito que nessa situação, aí vem a questão do desconhecimento, né? Então, é importante, o foco desse cuidado é o quê? Eu ter autonomia e independência, né? E as pessoas que são meus familiares entenderem isso, né? Me respeitarem nesse aspecto, né? E parece uma coisa tão pequena, mas é muito profunda. Com certeza, com certeza. Vamos ao próximo slide, que ele fala sobre capacidade funcional. E reforçando, né, essa questão da autonomia e principalmente da independência, tem a capacidade funcional, que é justamente isso, porque com a senescência, a gente vai conseguindo fazer nossas atividades, mas de uma forma mais lentificada, né, de uma forma mais devagar, mas ainda conseguimos realizar. Então, a gente tem também, nessa faixa etária, uma redução dessa capacidade funcional. Mas a mente, sim, a mente parece que cada vez mais ela está sendo, né, um borbulhar de ideias, de conexões, porque a mente não envelhece. A mente, ela é altamente produtiva, se eu conseguir estimular. Com certeza, com certeza. No próximo slide, fala um pouco sobre a Política Nacional do Idoso. Começou com uma lei em 1994, ditando, né, as diretrizes e princípios da Política Nacional do Idoso, onde ele coloca que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. E a Política Nacional da Pessoa Idosa, em 2006, tem como finalidade o quê? Recuperar, manter e promover o quê? A autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim. E nessas diretrizes, né, da Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa,
ela tem como objetivo essa promoção desse envelhecimento saudável, que é a manutenção dessa capacidade funcional, assistência às necessidades do idoso, reabilitação da capacidade funcional comprometida, capacitação de recursos humanos especializados e apoio ao desenvolvimento de cuidados evitáveis e apoio a estudos e pesquisas. Então, essa política de humanização do SUS propõe que esse acolhimento esteja presente em todo o processo de gestão. Então, é importante buscar o conhecimento, tem o Estatuto do Idoso, né, que tem relacionado com os seus cuidados, o que ele tem direito, a passagem gratuita. Eu quero visitar um amigo, um familiar, eu posso pegar uma interestadual, eu tenho direito a uma gratuidade. Como que eu faço isso? Aonde eu busco isso? Né? Então, isso foi muito importante porque tornou visível o idoso. Ele Pois é, existe. existe no Código do Idoso, no Estatuto do Idoso, em que os descendentes são obrigados a cuidar dos antecedentes. Os descendentes são obrigados, por lei, a cuidar dos seus idosos. Está lá. Mas eu não sei se todo mundo cumpre e se há alguma sanção quanto a isso. O que você acha? Exatamente. Isso é muito correto, até porque se você está aqui hoje é por causa dos seus pais, né? Ou dos seus avós, ou quem te criou. Então, você, até por um dever moral de gratidão, você deve acolhê-los e cuidar deles. Porque eles vão precisar, né? Não somente, não na questão do envelhecimento ativo, mas se por acaso tiver alguma comorbidade, ele vai precisar desse acolhimento, dessa rede de apoio. Isso é importante. Mas, para isso, o serviço social, o Estatuto do Idoso, tem que estar bem atento a isso. Porque se esse idoso estiver com alguma comorbidade e ele não tiver essa autonomia e independência, ele vai precisar que alguém socorra nesse momento, né? Que alguém Claro, com busque esse certeza. direito para ele, para que faça valer a pena, né? Para que seja cumprido o que existe por lei. E aí, se não houver um familiar, ou se infelizmente esse familiar desistir desse cuidado, o Estado vai ter que gerir um meio de direcionar esse idoso para que ele não fique solto, né? Sem ninguém, sem nenhuma rede de apoio. Então, você tem os asilos, as residências, né? Comunitárias, que vão auxiliar nesse processo. Mas o ideal é você estar com seu familiar, é Com você estar na certeza. sua casa, né? É onde você se sente o quê? À vontade, né? Às vezes a pessoa não entende, ele quer ficar na casa dele, não quer sair da casa dele, porque ali tem um referencial para ele. Para ele aquilo é um momento de conforto. Poxa, eu conquistei, isso aqui é meu, eu conheço a minha casa, eu conheço cada detalhe, eu sei o estatuto. Eu vou para casa de outro, eu já não sei, eu não vou ter mais É, a mesma liberdade, suas memórias, né? Suas memórias estão suas todas ali. memórias afetivas. Então, e às vezes o familiar é difícil entender isso. E aí vem também a importância da enfermeira, porque ela vai mediar isso. Ela vai conversar com o familiar, vai conversar, vai mostrar como é a situação do idoso, essa fase em que ele está passando, como é importante a família estar presente como rede de apoio, né? Não impondo, mas respeitando ele como um ser individual que tem necessidades e tem vontades. Perfeito. Agora nós vamos entrar basicamente no tema da entrevista, que no Exatamente. próximo slide fala sobre alterações na pele. Vamos lá. As alterações na pele, elas são naturais. E muitas vezes, o familiar que não entende, às vezes tem preocupação e às vezes o próprio idoso. Então, é importante conhecer as alterações naturais, porque a pele é o órgão que mais evidencia a velhice. Então, ela vai apresentando uma série de mudanças. Ela vai se tornando seca, né, por diminuição das glândulas sebáceas e espessada, com as papilas dérmicas menos profundas,
levando a menor junção entre a epiderme e a derme, facilitando o quê? A formação de bolhas e, com isso, predispondo a lesões, né? A pele do idoso, ela se torna frágil, seca, fina e inelástica, podendo favorecer a queixa de coceira, né, prurido e formação de hematomas e lesões de continuidade. Né? Não tem como eu comparar com uma pele de um bebê, que é lisinha, né? Vital, não tem lesão nenhuma, mas que também é sensível. Então, por isso que a gente, com essas mudanças, vai surgindo algumas alterações na pele, que são as manchas hipocrômicas, bem branquinhas. E tem as manchas senis também, né? Que a gente diz que são manchas senis, são aquelas manchas amarronzadas, que aparecem nas mãos, nos braços, como se fossem sinais, mas que não são sinais, mas é como se fosse, né? Então, principalmente pessoas mais claras, aparece com o passar da idade, vai aparecendo essas manchinhas que antes você não tinha. São manchas da senilidade, da alteração da pele. Aí não é doença. Aí você tem que ir no dermatologista, porque tem outras manchas que podem sugerir câncer de pele. Mas assim, não é doença, é uma mancha senil, é mancha da idade. Eu ri a Beth quando ela falou isso para mim. Que não era senil, mas era uma manchinha branca. E tem as manchas púrpuras, que são como se fossem maiores, que são mais formas irregulares, e parece que tem coágulo de sangue. Eu acho que no próximo slide tem a característica dessa mancha. E comigo aconteceu engraçado. Essas manchas, uma vez eu perguntei para um médico e ele me disse, sabe o que significam essas manchas? É manchas de vida. Isso, São manchas que provam que você está vivo, que você isso está bem e na terceira idade e com todo isso, louvor. São manchas de vida. Eu achei muito isso, poético isso, muito bonito isso. isso, né? É muito, muito engraçado, né? E eu acho que no próximo slide mostra, né, essas manchas que são característica nossa, né? Da fase que nós estamos passando. Aqui está explicando o que seria a síndrome da imobilização. Imobilização quer dizer o quê? Aquela pessoa que não anda, né? Ela está restrita ao leito, na cama, só fica deitada. Então, ele coloca que a imobilidade ela pode ser definida como uma complicação da perda da capacidade funcional, geralmente decorrente de doença crônico-degenerativa, doença aguda incapacitante ou de inatividade por si só. Então, de 7 a 10 dias considera-se período de repouso, de 12 a 15 dias considera-se imobilização. E acima de 15 dias é considerado decúbito de longa duração. Por estar muito tempo deitado, o que pode se ter como consequências? Dermatite de contato de fralda, lesões por pressão, lesões por fricção, deformidade óssea, redução de massa muscular e perda de força, redução de mobilidade e desenvolvimento de contraturas, alterações cardiovasculares, hipertensão ou hipotensão, alterações respiratórias, pneumonias, alterações metabólicas, infecções, alterações gastrointestinais e consequências psíquicas como ansiedade e depressão. São escárias, né? Me parece. Tem isso. Lesão por pressão, lesão por fricção, dermatites que podem aparecer de contato, né? Porque está contato direto com a fralda, mas isso são só em situações de comorbidade, Pois é, e não na como é que a questão do gente. envelhecimento ativo. E qual é o bálsamo para isso? Existem pomadas, cremes e tal que possam ser usados? Sim, aí o enfermeiro vai atuar, né, orientando a família em relação à mudança de posição, não ficar numa posição só, a posição semi-sentado, tem a parte pulmonar. Se tiver lesão, a orientação de especialista, né, para poder tratar melhor, para não evoluir.
como prevenir também para não aparecer essas lesões, porque elas não têm que aparecer, o ideal é que você trate, você tratando bem, ela não aparece, você consegue manter aquela pele íntegra, né? Sem nenhuma lesão. Então, tudo depende do quê? Do conhecimento, de Per- como eu vou prevenir. Perfeito. Aparece aqui as lesões de fricção. Então, essas lesões cutâneas, elas são causadas por fricção, né? Fricção, quando você bate por atrito, bate na cama, bate na mesa, por traumas, né? E que acomete principalmente a derme, e está relacionada à fragilidade da pele, derivada do trauma mecânico. Então, geralmente acomete o quê? Membros superiores, braço, dorso de mãos e membros inferiores também, decorrente dessa força, né, de cisalhamento ou fricção, que é o atrito que ocorre, né, quando você está tritando aquela área. A característica dela é você tem um retalho, né, uma aba dessa pele que sai, um pedacinho dessa pele que sai, que dá para ver aí pelas fotos, e você tem uma coloração diferenciada em volta dessa lesão, como equimose, uma cor um pouco angustiada. E qual é a prevenção? A prevenção disso é o quê? Sempre manter as unhas curtas, porque às vezes se essa pessoa ela é cuidada, né, tem um cuidador, às vezes você pegando naquele braço ou naquela perna, se você pegar de mau jeito e tiver com a unha grande, vai causar essa lesão cutânea também, né? Então, tanto o idoso, se tiver o cuidador manter essas unhas curtas, né? E lixadas. E evitar o banho quente prolongado, porque vai fazer com que essa pele fique mais frágil ainda. A pele fica muito frágil, né? E qualquer coisa ela rasga, né? Muito, Não é isso? muito frágil. Como ela não tem muita hidratação, a questão das glândulas que produzem o suor, o É. sebo, né, que é a gordura, que são proteção da nossa pele, nessa fase elas vão reduzindo essa produção. Então, é como se a gente ficasse mais exposto, né? Então, você tem que ter mais cuidado, porque qualquer batidinha tira a pele. A pessoa, ai, machucou e dói muito, né? Pois Que é é, comum por conta exatamente. Eu da vou te mostrar. fragilidade Olha da aqui, ó. pele Você do está vendo a idoso. minha mão? Ó? Tô vendo. Você está vendo? Você sabe o que foi isso? Hum. A minha cachorra. Ela vem Ah, brincar comigo, passou a unha aqui na mão, não feriu, mas criou uma mancha escura que já está se exa- diluindo. Então não exatamente. chegou a ferir, mas cria sempre uma mancha escura, porque ela Isso. vem querendo brincar, né? Ela não vem querendo me Isso. machucar. Não, Mas, exatamente. mas enfim, é inerente da própria idade, né? Exatamente. É uma fragilidade capilar aí também muito grande, né? Por isso que ela é mais exacerbada do que se ele fizesse isso com o senhor com 20 anos. É, exatamente. No próximo slide fala sobre o autocuidado. Vamos falar sobre isso. Aí eu coloquei como tema autocuidado, porque o próprio idoso tem que tomar esses cuidados com ele. Então, por isso eu denominei autocuidado. Começando pelo banho, porque o banho ele tem que ser curto, tem que ser com água morna, tem que utilizar sabonetes não abrasivos, tipo sabonete para pele de bebê, e não usar buchas. Por quê? A gente já aprendeu aqui que a pele fica mais frágil. Então, qualquer movimento que causa, cause mais atrito nessa pele pode fragilizar ainda mais essa pele e dispor a lesões cutâneas. Se eu tá muito calor e quero tomar banho várias vezes, tudo bem, mas eu não vou usar sabonete todas as vezes que eu tomar esse banho. E aí, interessante, logo após o banho, a gente hidratar essa pele, porque os poros estão mais dilatados, né? Que a água morna causa essa vasodilatação e proporciona uma melhor absorção desse hidratante para a pele que está seca. Então, é importante usar um hidratante específico para o corpo e outro para os pés, né? Que o pé também precisa de um hidratante específico. E não lixar esse pé porque vai atritar mais.
Hidratar também a boca, passar uma manteiga de cacau, já tem batons específicos, né, contra proteção, com proteção contra UVA, UVB, né, proteção solar. Beber bastante água, se não houver uma restrição médica, né, às vezes o cardiologista ou o nefrologista pode restringir a a beber água, mas devemos beber pelo menos 2 litros de água. Só que nessa faixa etária, a sensação de sede vai diminuindo, então você não sente vontade de beber água. Então o idoso quase não sente vontade de beber água. Ele não bebe. Então a gente tem que se programar para beber água, né, bota no reloginho, vai lá, de manhã, antes do café, bebe água, depois do café, na hora do lanche, bebe água, antes do almoço, bebe que é uma forma de você não esquecer, porque o nosso rim ainda está trabalhando. O calçado, ele é importante, né, porque ele pode causar calosidades, dor, e é importante que seja confortável, com soladas Anabella para ajudar a distribuir o peso e também evitar quedas, que é muito comum nessa faixa etária. Cuidados com os pés, eu já falei, né, a proteção solar, que é importante utilizar chapéus, né, sombrinhas, né, que é importante quando tiver sol muito quente, que ajuda também. Protetor solar no rosto, evitar quedas, que acontece demais nessa faixa etária, principalmente dentro de casa, né, porque utilizam tapetes, então é interessante retirar os tapetes, né. No banheiro, existe muita quedas no banheiro também, então isso é muito importante. Se quer ter um tapete no banheiro, que seja um antiderrapante, porque isso gera quedas. E a gente não quer cair, né? A gente não quer sofrer É claro. uma lesão e eu ter que ficar imóvel numa cama, né? Vou perder minha independência? Não, né? Então, ter cuidado em relação a tapetes. Isso é muito, parece uma coisa pequena, mas na pesquisa de causas de queda, é presença de objetos no chão, é presença de tapetes. No quarto, não dormir totalmente escuro, deixar uma meia luz para você enxergar, porque a gente já tem uma redução de visão, para facilitar esse seu deslocamento. Então, isso é muito importante. E tudo isso para agilizar e evitar danos, porque é uma fase em que nós podemos sofrer danos. Então a gente tem que se cuidar para viver bem, feliz. Outra coisa muito importante, gente, é o lazer, o lazer. Fazer uma coisa que eu gosto. Eu gosto de jogar com os amigos, né? Jogo de dama, participar de um bingo. Vamos jogar, vamos participar disso, que me faz bem. Eu gosto de estar numa rede, ouvindo uma música, o meu radinho, meu horário lá. Faça isso. Eu gosto de passear, dar uma caminhada. Faça isso. Eu gosto de dançar, adoro dançar. Faça isso. Porque isso vai fazer bem para a alma, para a mente. E isso também é saúde, isso também é vida. Vida, Exatamente. E né? eu acho que no fim disso tudo, vale uma reflexão, né? Vamos a ela. A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor, uma promessa. O fruto é a realização. Texto de Humberto de Campos. Maravilhoso, eu achei impressionante. Muito lindo. E aí ainda fecha com Mário Quintana, né, que fala pra gente que nascer é uma possibilidade, viver é sempre um risco, mas envelhecer é um privilégio, né? Então que Exatamente. foquemos nisso. Eu estou na senescência, então que bom que eu cheguei até aqui e que eu tenho uma bagagem imensa para compartilhar, né, com os outros.
para devolver para essa sociedade tudo que eu conquistei em conhecimento, em sabedoria, em experiência. Então, é um privilégio chegar nessa senescência. Com certeza. Não Doutora, é nada de ruim, é só coisa positiva. claro. Doutora, eu queria aqui, já que a gente... Você sabe que eu gero esse programa aqui do Amapá. Esse programa é gerado no Amapá. Eu moro aqui e sou carioca e tal, e moro aqui há muitos anos. E aqui a gente diz, quando está terminando, a gente diz que está remando para a beira. Já estamos remando para a beira, já estamos no final, porque já estamos com mais de 40 minutos de entrevista. E eu queria deixar a câmera aberta para o que você tiver de dar mais algum esclarecimento e deixar também as suas redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato com você. É tudo seu. Então, meus queridos, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar isso, e espero que vocês continuem, né, com a visão de que o envelhecimento ativo é uma prova viva de que eu venci, de que eu conquistei e que eu estou aqui. E que eu tenho sentimentos, tenho os meus amores, tenho muito para dar. E isso é importante, a gente não perder de vista. Temos sempre muito a dar, a compartilhar, né, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, que nunca esquecemos disso. Eu tenho o Instagram, né, Arlete Jurema, pode me procurar lá, é pessoal, eu não tenho um profissional específico, porque eu não acesso muito, mas vocês podem entrar lá, mas entrem principalmente nesse programa, porque ele é focado para isso, tem informações ótimas, maravilhosas, profissionais voltados para isso, com ótimas orientações, e que é importante a gente buscar isso, o conhecimento, né, que liberta e que traz essa alegria de podermos sempre auxiliarmos uns aos outros. Então, só gratidão. Muito obrigado, Arlete. Muito obrigado por tudo. E eu quero deixar sempre... Você daqui para frente tem a chave da nossa porta. Toda vez que você tiver alguma coisa que você quiser expor, que você quiser conversar sobre determinados assuntos, expor novas ideias, o programa está aqui à sua disposição. Por favor, é só entrar em contato comigo, Luiz, eu quero falar sobre esse assunto. E nós vamos marcar mais uma entrevista sobre determinado assunto que você quiser. E como sempre, estou aqui agradecendo a você pela oportunidade de você ter aberto nossos olhos sobre tudo isso. E eu quero agradecer profundamente a você. Muito obrigado por tudo e até uma próxima vez, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigada. Fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Viram? Temos que cuidar de nós. Temos que cuidar da nossa pele e cuidar do nosso corpo, para que consigamos ser autônomos, para que consigamos nos locomover e fazer as nossas coisas. E mais, gostaria de agradecer a vocês todos que permaneceram conosco até agora e, com certeza, sábado que vem tem mais. Até lá e muito obrigado. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.